Aleluia. E essa é a última ministração da série, é Tempo de Avivamento. E o que o Senhor fala no meu coração é o seguinte: muitas vezes nós compartilhamos algumas verdades e por uma perspectiva, uma limitação da nossa visão, nós acabamos recebendo como se fosse um compartilhamento de esperança apenas, e não de fé, como se fosse algo distante, uma possibilidade remota. E isso, de certo modo, às vezes caminha também em um viés de saudosismo, onde a gente começa a contemplar muito do que se passou, que aconteceu no passado, mas que é distante da realidade dos dias de hoje. Olha, eu acredito que tudo quanto Deus fez no passado é muito bom, é inspirador, é empolgante. Isso faz com que um memorial ele esteja lá relatando a nossa história com Deus. Mas particularmente eu não me detenho, eu não me limito simplesmente ao que passou, porque eu acredito que muito maior do que o que aconteceu no passado é o que vai acontecer nos dias de hoje. Não é só uma questão do que vai acontecer amanhã, é uma questão do que está acontecendo dia após dia, de glória em glória, da maturidade, da revelação, da envergadura, dos degraus que nós galgamos em Deus. E quando eu olho por esse prisma, ao invés de simplesmente me apegar a uma possibilidade ou simplesmente aos acontecimentos do passado, o meu coração é encorajado a andar em um compasso e um ritmo ainda mais acelerado. E até mesmo tendo em vista fortalecer o nosso entendimento em uma compreensão de fé e não de esperança ou de uma compreensão saudosista. Há umas 2 semanas atrás eu li um post do Herbert, que é um irmão aqui da nossa igreja, compõe nosso time de liderança, e eu percebi que o Espírito estava apontando para essa direção, queria que eu falasse sobre o assunto. E inspirado por ele, eu acabei intitulando essa mensagem como "Não é possível". E essa mensagem nada mais é do que um reflexo de uma força de expressão que às vezes nós usamos, não é verdade? Quando você é surpreendido por uma notícia, por um acontecimento, talvez a primeira reação que você tem é essa: não é possível. Ou para o goiano, não é possível. E essa é a primeira interpretação. Mas a segunda interpretação para o uso dessa força de expressão, não é possível, remete a uma compreensão de incredulidade. Tipo, eu não acredito. É bom demais, Deus pode fazer, mas não é para mim, é para o outro, é para o meu vizinho. E caminhando nesse entendimento, há um tempo atrás, a gente estava lá em casa, e pela graça e para a glória de Deus, nós temos uma pessoa que nos ajuda no cuidado da casa e dos meninos. E acontece que em um dia específico, eu e a Jordana estávamos ocupados no desempenho de alguns projetos, e o Benjamin, que é o nosso filho mais velho, acabou fazendo o número 2, se é que vocês me entendem. E aí então ele me procurou, ele falou: papai, eu fiz o 2. E aí eu já gritei para a funcionária, eu falei: Gilson, vem cá, é com você, agora é sua vez. E ela até brincou, ela falou: interessante, parece que toda vez é a minha vez. Eu falei: pois é. E aí ela foi lá trocar o Benjamin, e quando é fé, ela deu um grito: Jordana, vem aqui. E aí, quando a Jordana chegou lá, ela estava trocando o Benjamin, e não é de ver que tinha uma chave em meio ao serviço do Benjamin. E aí então elas estavam lá conjecturando sobre as possibilidades, tipo,
esse menino comeu uma chave, engoliu uma chave e a expeliu sem nenhum sofrimento. E glória a Deus, porque ele expeliu a chave. E você pode estar assim intrigado, que os pais negligentes, né, como permitiram. Mas a nossa reação ao nos depararmos com a notícia foi: não é possível, rapaz, não tem cabimento. Mas qual que é a explicação para isso tudo? O Benjamin naquela ocasião estava fazendo mais ou menos o seguinte: tudo quanto ele encontrava e achava legal, ele colocava dentro da fralda. E não aconteceu dele ter engolido a chave. Ele colocou a chave lá, e quando ele fez o serviço ficou em cima da chave. Mas a nossa reação foi essa, de surpresa, de espanto. Eu não acredito, não é possível. O que as pessoas vão pensar de nós? E antes de eu explicar, muitas pessoas já cometeram assassinato em suas mentes, né? Perdoados estão os seus pecados. Mas o que acontece? Um segundo episódio em nossas vidas que nos levou a ter uma reação como essa foi o seguinte: até o ano passado eu pensava que o ano de 2012 havia sido o ano mais turbulento da minha vida. Então, em 2012 eu me casei, e a turbulência não veio por causa do casamento. Mas em 2012 também a Jordana, minha esposa, engravidou, e ela perdeu a gestação. E esse foi um dos inúmeros outros episódios que aconteceram conosco. E aí, me detendo a isso, eu me lembro que quando nós descobrimos que a Jordana havia perdido a gestação, nós fomos até a médica dela. E a médica dela lamentou a perda, mas respondeu mais ou menos assim: olha, você não quer ficar com o feto aí na sua barriga mais uns 2, 3 dias, para ver se acostuma com a perda do bebê? E aí a gente, em outras palavras, respondeu tipo assim: a gente não quer acostumar com a perda, a gente quer o filho. Faz sentido nenhum. E aí, nós que éramos marinheiros de primeira viagem, fomos perguntar para ela sobre os possíveis motivos da Jordana ter perdido a gestação. E aí ela falou: olha, eu não posso afirmar de maneira categórica, e a gente vai precisar passar por uma série de exames, mas já que vocês estão me perguntando, muito provavelmente vocês não vão poder ter filhos. E se acontecer de vocês chegarem a ter, eles vão nascer com algum problema. E aí eu sei que quando ela disse aquilo, na hora eu me posicionei, eu falei: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Verdade é que o Senhor nos chamou para ser férteis, fecundos, e nós vamos encher a terra. E vocês que convivem conosco, são de casa, sabem que os meninos, eles são realmente uma bênção. Esses dias eu fui levar o Benjamin na escola, e aí então estava na semana de adaptação. E aí lá, a mãe de um outro aluno, querendo quebrar o gelo, perguntou para ele o nome dele: oi, tudo bem? E ele: tudo bem, e você? E aí ela: nossa, eu estou bem. Ela: como que você chama? E ele: Benjamin. E você, qual é o seu nome? E aí ela foi responder, ela falou: nossa, que menina assim, esperto, né? Aí eu fiquei pensando: parece que é até um ser humano, né? Mas não por causa disso. Vocês que o conhecem sabem, eu fico admirado com ele. Eu fico pensando: menina, onde que você aprendeu isso? E eu sei que não foi na escola. E por que eu sei que não foi na escola? Porque todo dia que ele chega em casa eu pergunto: Benjamin, o que você fez na escola? Aí ele fala: eu pintei, desenhei, brinquei de massinha, brinquei no parquinho e só. E todo dia a mesma coisa. Eu falei: não é possível que você está fazendo só isso na escola, eu vou te tirar de lá, porque o investimento é alto demais. Se for para brincar de massinha, desenhar e brincar no parquinho, eu faço isso com você aqui mesmo. Mas eu acredito que Deus, Ele quer
nos levar a viver uma vida que quebre essa barreira da impossibilidade. O que é o impossível? O impossível, naturalmente falando, em uma tradução informal, nada mais é do que um obstáculo posto diante de um homem que, naturalmente falando, não possui condições de ser transposto, superado. E eu quero te fazer uma pergunta: quantos de vocês já assistiram aquele filme Sem Limites? Onde um camarada ingere uma pílula e tal. Quem aqui já assistiu? Eu vou inteirar aqui quem nunca assistiu o filme. Acontece que tem um cara que está vivendo assim um histórico de constantes fracassos na vida. E aí então ele chega diante de um momento assim que ele está prestes a sucumbir. Ele tem que entregar o projeto de um livro, e já era para o negócio estar pronto, e ele nem sequer começou a desenvolvê-lo. E aí então, enquanto ele anda pela rua e conjectura, considera as possibilidades de resolver o problema, ele encontra um amigo dele, que, diga-se de passagem, era um narcotraficante, mas ele não sabia. E aí então conversa vai, conversa vem. O camarada, o ator principal, fala de como se encontra, e o amigo dele fala para ele assim: olha, eu tenho aqui uma pílula, um comprimido que foi desenvolvido em laboratório, que tem o poder de transformar esse quadro, de reverter essa situação. E aí ele pede maiores informações, o amigo não dá tantos esclarecimentos, mas insiste: leva esse negócio aí. E aí esse indivíduo que está ali vivendo esse histórico de fracasso ingere o comprimido. E aí quando ele toma o comprimido, o que acontece? Esse comprimido desbloqueia totalmente o cérebro daquele camarada. E aí eles usam daquele argumento que o homem natural pode usar apenas 10% do seu cérebro. O cara que é superdotado usa até 14%. Mas o camarada que ingere o comprimido usa 100% do cérebro. E aí aquele camarada, depois de tomar o comprimido e acessar 100% do cérebro, ele escreve uma questão de horas o livro e resolve uma série de pontos que estavam mal resolvidos na vida dele. E aí o que o Senhor falou no meu coração? Ele falou: Rodrigo, e eu vou bater nessa tecla porque eu acredito que o intuito é formar uma mentalidade, uma compreensão correta. Muitas pessoas têm falado que a nova aliança, a graça, nada mais é do que favor imerecido. Mas o Senhor falou no meu coração: a nova aliança nada mais é do que a oportunidade que se tem, do que essa pílula que se ingere. E quando você ingere a nova aliança, quando você se apropria da obra consumada, em outras palavras, o Senhor tira você de um estágio onde você vive uma vida mediana e te leva a viver uma vida onde não existem limites. E eu acredito que é isso que o Senhor tem para nós, ao ponto de que quando nós olharmos para os obstáculos, para nós eles serão como uma questão de detalhes, porque nós vamos viver na plenitude daquilo que Deus tem para nós. E aí o primeiro ponto dessa mensagem é o seguinte: não é possível que Deus use um agricultor para a execução de um projeto de engenharia. E quando eu cito esse ponto, eu faço referência a Noé. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus não escolhe quem é capacitado, mas Ele capacita quem foi escolhido. E aí então Deus, em um momento onde a devassidão havia tomado o coração do homem, decide aniquilar a raça humana. E Ele faria isso por meio de um dilúvio. Só que o interessante é que Deus não iria exterminá-la por completo. Ele deixaria uma família que teria incumbência de perpetuar, de preencher, de dar sequência à vida humana. Só que o indivíduo que seria poupado, ele não seria apenas poupado
preocupado numa interpretação escapista. Eu vou te salvar e você vai ficar aí de braços cruzados. Não, ele iria participar do desenvolvimento, da construção daquele projeto, da edificação daquela arca. Só que Deus não chama um engenheiro, um arquiteto, Ele chama um agricultor. É interessante que, em primeiro lugar, a gente não pode afirmar de maneira categórica, porque a Escritura não fala, mas a fonte mais confiável da história dos hebreus, que é Flávio Joséfo, diz que naquela ocasião ainda não havia chovido na terra. Para nós que conhecemos o desfecho da história, é tranquilo, que andamos pela fé, entender que tudo aquilo aconteceu como Deus propôs, mas naquela ocasião nunca nem tinha chovido, não tinha parâmetro para que aquilo ali fosse afirmado. E aí Deus vira para um camarada e fala: eu vou aniquilar a raça humana através de um dilúvio, de um toró, de um pau d'água, como diz o goiano. Chuva, me explica como é que é esse negócio. É de comer ou de passar no cabelo? E você vai construir um grande barco. E é interessante que o nome de Noé significa descanso. E um outro ponto a se mencionar é o seguinte: que dentre os dois únicos homens que a Escritura menciona que andaram com Deus, um deles é Noé. E através da interpretação do significado do nome dele, a gente pode pensar um princípio. O andar com Deus, o viver com Deus, ele só pode ser feito através do descanso. A palavra de Deus fala no Salmo 37, verso 5: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer. Sabe quem é que pode confiar em Deus? Somente aquele que descansa, somente aquele que acredita, somente aquele que entregou, que entendeu que os caminhos deles, que os pensamentos deles são mais altos do que os seus, que os projetos dele são mais altos que os seus, e que ele tem cuidado de nós. Pedro fala em uma das suas epístolas: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. E só se pode andar com Deus se nós andarmos no descanso. Tem pessoas que às vezes nos procuram e falam: pastor, o senhor não sabe como que foi a semana que passou, o senhor não sabe como foram os dias que antecederam essa nossa conversa. E aí eu pergunto: os dias passaram? E as pessoas costumeiramente respondem: passaram. Eu falei: ok, então você não tem que vir aqui lamuriar, você tem que vir aqui agradecer e se preparar, porque se passou, é porque agora uma grande chuva de bênçãos vai cair sobre a sua vida. O apóstolo Paulo fala: porque a nossa leve e momentânea tribulação não se comparam com o peso de glória que será revelado. Longe de toda comparação, não nos atentando para aquilo que nós vemos, mas para aquilo que nós não vemos, porque o que nós vemos é temporal, mas aquilo que nós não vemos é eterno. E qual que é o problema? É que às vezes a gente se agarra naquilo que a gente está vendo, e não o contrário, naquilo que nós não estamos vendo. Você já observou que o cristianismo é um grande paradoxo? Quem perde ganha, quem entrega recebe, e a vida pela fé não é vivida por aquilo que você vê, mas naquilo que você não vê. Mas eu acredito que é esse estilo de vida que Deus está nos chamando a viver. Em outras palavras, o desfecho dessa história é o seguinte: Noé, afivela o cinto de segurança, segura o leme do barco, porque por meio de você vão ser abençoadas todas as famílias da terra. Talvez algumas coisas que Deus compartilhou para você não façam o menor sentido, ou talvez você não se julgue apto para desempenhá-las, mas acredite,
o Senhor deseja te capacitar para o desempenho dessas tarefas. Mas o segundo ponto é o seguinte: não é possível que um plebeu se torne membro da realeza. É interessante que Deus faz uma promessa a Davi, mas naturalmente falando, ela é impossível de se cumprir. E deixa eu te contar a história desde o começo. A Bíblia fala que Deus chega a Samuel e fala: Samuel, desce até a casa de Jessé, lá está o novo rei de Israel. E Samuel fica meio assim: Senhor, se eu descer até Jessé para ungir um novo rei, eu vou ser morto. Que isso, em outras palavras, é alta traição. Saul vai me matar, vai me exterminar. E aí então Deus fala como deveria acontecer. Chega lá Samuel na casa de Jessé. Naturalmente falando, o primogênito tinha direito à porção dobrada. Chega lá Eliabe: pode me ungir, pode me dar a bênção. E aí Samuel fala para Eliabe, filho mais velho: olha, não se atente para a tua aparência, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Eu estou mudando a maneira de fazer, eu estou mudando a maneira de realizar, porque naturalmente falando eu deveria entregar para o apto, o capaz, o habilidoso. Mas Deus muda o processo. E aí passam 7 filhos de Jessé, e Samuel fala: só pode ter alguma coisa errada. Você não tem mais filho? Não, porque Deus não falha. Ele fala: ó, tem um menino, mas ele é o último. Ele falou: então pode trazer o último, porque o último vai ser o primeiro no meio da casa. Pode trazer. E ele unge aquele garoto, aquele menino que tinha menos de 16 anos de idade, porque com 16 anos de idade você já podia ingressar no exército, e ele não vai para a guerra. Unge aquele molecote e fala: ó, tchau, obrigado. O que a gente pensa? O menino vai sair do curral e vai para o trono amanhã. Não, mas no outro dia está lá no pasto de novo. Chega um dia, Jessé chama Davi e fala: Davi, vai até o campo, vai até o local onde o exército de Israel está pelejando, e traz notícias dos seus irmãos, porque eu não sei se eles já morreram, se eu tenho que ficar de luto, e eu estou aqui sem informação. Então leva bolo e queijo para o general e traz informações dos seus irmãos. O menino, o garoto, o adolescente, estava recebendo uma missão de ser office boy, entregador de marmitex. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente acha que o que precede a nossa ascensão são as oportunidades de grande visibilidade, de grande prestígio. Mas o menino foi entregar uma marmitex. Teve uma vez que o irmão virou para mim e falou: olha, pastor, você toma cuidado, porque o meu ministério está nas suas mãos, e o que o senhor vai fazer comigo vai determinar o êxito ou o fracasso, e a responsabilidade vai cair sobre você. Eu falei: rapaz, se o seu ministério está sobre mim, então assim, seu ministério está fadado ao fracasso. Onde já se viu um trem desse? Eu não vivi, não estudei esse tanto de tempo para ficar fazendo favor para os outros. Fui chamado para pregar para as multidões. Eu falei: glória a Deus. E a gente vê que o processo de Deus é diferente. Vai lá entregar uma marmitex. E aí a história conta que Davi está no caminho e ele ouve um cara falando: não tem homem aí para me desafiar não. Aquilo ali enche o coração dele de indignação. Ele chega diante de Saul e fala: eu vou desafiar, eu vou enfrentar aquele filisteu. E aí Saul pede as credenciais de Davi: quem que é você? Fala assim: olha, eu matei um leão e um urso. O Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar desse incircunciso filisteu. E sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente quer a oportunidade do gigante, mas antes de matar o gigante, a gente tem que matar o leão e o urso. E a gente só mata o leão e o urso quando ninguém está vendo. O problema é que às vezes a gente quer aparecer, a gente quer ser visto.
Eu amo a música do David Keeler. Ela fala: esconda-me na nuvem, esconda-me em ti, onde o mundo não me ache, o pecado não me alcance, os aplausos não me afetem, os prazeres não me façam tirar os olhos de ti. Esconda-me na nuvem. Sabe onde é que eu quero estar? Eu quero estar escondido na nuvem. Eu quero estar escondido nele. Isso é a única coisa que importa. Que aquele garotinho que estava escondido de trás das malhadas e matou sem ninguém tê-lo visto, recebe a oportunidade de estar diante de um gigante, da oportunidade da vida dele, um momento tão esperado. E aí Saul fala: coloca toda a armadura. E ele fala: eu não tenho nem envergadura para sustentar essa armadura, pode tirar. E eu sei que a gente condena Saul, mas Saul foi homem de Deus, porque ali era um duelo de guerreiros. Eles quiseram na ocasião poupar diversas vidas. Quem vencesse levaria o exército adversário cativo. E Saul fala: pode ir. Sabe o que é o interessante? Segundo a lei da monarquia, a realeza é passada por direito de sucessão. Então é o seguinte: quando o rei morre, o trono passa para o filho mais velho. Se o filho mais velho morre, passa para o neto daquele rei, do primeiro rei, o filho do filho mais velho. E assim vai acontecendo sucessivamente. Só que o que acontece? Quando acabam-se os homens, passa para as mulheres. Saul tinha falado o seguinte: quem matar o gigante vai receber isenção de impostos. Desde aquela época ninguém gosta de pagar impostos. Vai receber riquezas e vai casar com a filha mais velha do rei. E aí Davi está diante de Golias. O interessante é que todo mundo está valorizando o adversário. O povo chama Golias de quê? De gigante filisteu. Mas como é que Davi se refere a ele? Incircunciso filisteu. Ele usa de uma expressão de desprezo. A incircuncisão era um sinal de quem estava fora da aliança. E outro está falando: eu estou debaixo da aliança. Ele é fiel. Eu posso ser infiel, mas ele é fiel e não pode negar a si mesmo. Vai para diante do gigante, joga uma pedra na cabeça do gigante, corta a cabeça do gigante. E aí pelas ruas eles começam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. O teste do menino está aí. Quando a glória é entregue, quando ele aparece. E aí o que acontece? Conta-se que Saul e os seus filhos vão para a guerra. E acontece que todos eles morrem. Se a filha mais velha do rei é solteira, ela se torna rainha. Mas se ela é casada, aquele indivíduo, independente dos laços consanguíneos, de onde ele veio, da origem, se torna rei. Com quem Davi havia se casado? Com a filha mais velha do rei. Aquele garoto, depois de 14 anos, sai do curral e pisa no trono. Deixa eu te dizer, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas deixa eu te falar, Deus não vai te levantar dando jeitinho ou fazendo gambiarra. Ele vai usar os canais legítimos para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja engrandecido. Deus tira os pés daquele garoto do curral e faz com que ele pise no trono. Quem prometeu é fiel para cumprir. Sabe o que Deus falou no meu coração? Já disse para vocês reiteradas vezes. Eu não quero limitar o que Deus vai fazer, mas não acredito que esse é um tempo de novas promessas. Eu acredito que é um tempo de concretização das promessas que já foram feitas. Sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de sempre se agarrar às novas promessas, de viver de êxtases. Mas Deus quer que o nome dele seja glorificado através de cada uma daquelas que foram feitas, ao ponto de que ao fim da sua vida as pessoas olhem para você e digam: nenhuma das promessas feitas a ele caíram por terra, todas elas se cumpriram. Eu quero ver
cada uma das promessas que Deus nos fez, que Deus me fez se cumprirem, para que eu receba a glória, não, mas para que Ele receba a glória. Só Ele podia fazer. Mas em terceiro lugar, é impossível, ou melhor dizendo, não é possível que um efeito sonoro se transforme em material bélico. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e permanece eternamente. É interessante que Josué capítulo 1 versículo 2, a escritura diz o seguinte: Moisés teu servo é morto, agora passa o Jordão e introduz todo o povo, parafraseando, na terra prometida. Moisés foi um instrumento levantado por Deus para tirar Israel do Egito e levá-los até Canaã. Só que o limite de operação, de atuação de Moisés na libertação do povo foi o Egito. E com isso nós concluímos que o máximo que a lei pode te entregar é uma vida de deserto, é uma vida de escassez. E durante muito tempo a gente ouviu pessoas falando: olha, que Deus não levante um Moisés, mas que levante uma geração de Moiséses. Mas o desejo do meu coração não é que Deus levante uma geração de outros Moiséses, mas que Deus levante uma geração como a geração de Josué. Porque a Josué tira o povo do deserto e os introduz na terra prometida. A terra prometida não é o céu, é uma terra que mana leite e mel. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O problema é que tem muito cristão vivendo uma vida de deserto, vivendo uma vida de escassez. Você pergunta para o indivíduo: como é que está a sua vida? Luta. Como é que está sua família? Escassez. Isso é sinônimo de quem viveu no deserto. Deixa eu te falar uma coisa: não tem problema você passar pelo deserto. O problema é que tem gente que quer morar no deserto e acha bonito. Esses dias, me perdoe, eu fui num casamento e aí um irmão estava falando lá assim: tem aparência de piedade, mas não é. Ele estava falando assim: nossa, porque vocês sabem, né? Fui para o campo missionário e esses dias minha esposa me pediu o que comer e eu não tinha. Eu falei: tá bom. Aí minha filha pediu um brinquedo e não tinha. Aí eu fui não sei aonde, não tinha. Eu falei: parece espiritual, mas não é uma vida de deserto. Eu falei: pois bem, quando eu for para o campo, eu quero dizer, minha esposa pediu aquela roupa importada e eu comprei. Meus filhos quiseram aquilo e aquilo outro e eu dei. E eu não tinha só para mim, não, eu tinha para todo mundo. Deus nos chamou para viver uma vida em abundância. Não tem problema passar. Jesus passou 40 dias no deserto, mas Israel viveu 40 dias no deserto, 40 anos, melhor dizendo. E aí, passando para o versículo 5 de Josué, está rolando ali uma passagem de bastão. Moisés está passando a liderança para Josué. E deixa eu dizer uma coisa: o novo, ele gera tipo um faniquito, formigamento no estômago, não é verdade? Você fica sem saber, você fala: rapaz, o povo vai me comparar com Moisés. O cara abriu o mar, ele falou com Deus, Deus mandou o maná, mandou as codornizas. Rapaz, agora eu tenho que fluir muitos milagres. E tem horas que existem vozes que querem nos calar, que existem vozes que querem matar aquilo que Deus nos entregou. E eu sinto te dizer, diante dos desafios, das novas portas que Deus te abre, não ouça o que outros dizem, ouça somente o que Ele diz. Que ele vira para Josué e fala: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Abre parênteses. E ninguém vai te resistir em nenhum dos dias da sua vida. Leva o povo. Deixa eu te dizer, não ouça o que os outros dizem, ouça apenas o que Ele diz. Ele é conosco durante todos os dias de nossas vidas, e ninguém vai poder nos resistir. Sabe, nós como igreja, se formos uma só igreja, um só homem,
nada e ninguém vai poder parar aquilo que nós fizermos. Mas o outro ponto que nós observamos aqui é o seguinte: Josué, como eu mencionei, ele foi discípulo de Moisés. Ele viu a guerra acontecendo durante toda a vida. E aí do nada o Senhor fala para ele, fala: Josué, você vai fazer o seguinte, vocês vão conquistar Jericó da seguinte maneira: vocês vão dar uma volta durante 6 dias em torno de Jericó, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas e vão gritar, e as muralhas vão cair por terra. A cabeça do cara pode ter entrado em parafusos, porque ele pode ter pensado o seguinte: mas não é desse jeito que se guerreia, não é desse jeito que faz batalha. Mas Deus está falando para ele: assim que eu luto minhas guerras. Deixa eu te dizer, Deus não muda, porque Deus falou: eu fui com Moisés e eu vou ser com você. Mas Deus se move. E qual que é o problema de algumas pessoas? Elas ficam presas a métodos. Deus fez desse jeito no passado, é desse jeito que Ele tem que fazer de novo. E aí você acha que para Deus se mover, você tem que colocar aquela música, você tem que falar aquelas frases de efeito, você tem que fazer isso ou aquilo outro. Eu acho que Josué, mais uma vez, pergunta para Deus: Deus, como? Josué capítulo 1, versículo 8: e não cesses de falar no livro da lei, antes medita nele dia e de noite. É pela minha palavra, é pelo meu espírito. Não é questão de estratégias humanas, da capacidade humana. Eu te faço uma pergunta: a sua vida se baseia naquilo que você vê outros fazendo, ou na palavra de Deus? Porque se ela se baseia naquilo que você vê outros fazendo, você não tem uma palavra de Deus, provavelmente isso vai se tornar um fracasso na sua vida. E a história conta que eles fizeram como Deus mandou, e naquele dia eles gritaram como um só homem. E a história conta que as muralhas de Jericó caíram por terra. Deixa eu te dizer algo, deixa eu compartilhar uma chave libertadora. Eu e você achamos que a nossa fala, ela foi dada para comunicação, mas a nossa fala não nos foi dada para comunicação. Existe um princípio de interpretação bíblica, e com isso eu quero até abrir um parênteses aqui, porque nós vamos começar uma escola de crescimento espiritual aqui na igreja. As vagas são limitadíssimas. Se você tem interesse, você pode procurar o Rafael Valentim aqui no fim do culto, que ele vai te passar maiores informações. Fecha parênteses aqui. Deixa eu dizer uma coisa: a escritura ela não é interpretada de modo livre. Existem parâmetros, balizadores para que ela seja interpretada. Inclusive existe uma ciência, que é a hermenêutica bíblica, que propõe os caminhos por meio dos quais a escritura deve ser interpretada e estudada. E um dos princípios da hermenêutica é o princípio da primeira menção. E ele propõe o seguinte: que o significado extraído de uma palavra pela primeira vez que ela foi mencionada, dita a interpretação em todas as outras ocasiões em que ela for repetida. Pegou? A palavra de Deus fala em Gênesis 1:1: num princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia. Versículo 2: havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira vez que Deus falou, Ele não falou para se comunicar, Ele falou para criar. O que Josué estava fazendo? Ele estava transformando as suas palavras em ferramentas militares, em material bélico. Pode ser que aos olhos do homem seja uma muralha intransponível, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele é o capitão da minha salvação. Essas muralhas vão ter que cair. Mas por fim, não é possível que as palavras de um homem façam fechar e abrir os céus. E esse homem foi Elias. A gente falou em um outro momento,
Você observa que os outros profetas da Escritura, eles tiveram um mínimo de instrução, de apadrinhamento, recomendação. Isaías, por exemplo, tinha sua família servindo no palácio real. Mas Elias, ele vinha de Tisbe, um lugar insignificante. Ele não tinha QI, e o QI ao qual eu me refiro não é coeficiente intelectual. Ele não tinha quem o indicasse, ele não tinha um padrinho, ele não tinha ninguém. E por que eu falo isso? Porque às vezes você fica pensando, não, o dia que eu tiver alguém que me coloque lá, o mundo vai ver o motivo de ter sido enviado. Mas ele não tinha ninguém. E aí Deus fala, eu vou usar você. Elias ora, os céus se fecham. Eu acho que ele ficou pensando, rapaz, agora Deus vai me levar para pregar em todas as conferências do Brasil e do mundo. Agora vai ser. E o que Deus faz? Deus esconde Elias, fala, fica aqui escondido. Até quando, Deus? Mas eu dou a palavra de Deus, eu dou a mensagem, fica aqui escondido. Assim como Davi, 14 anos, ninguém estava nem vendo o cara. Fica aqui escondido em mim. Eu vou mandar os corvos trazerem a comida, e você vai se saciar do manancial. Só que como ficou muito tempo sem chover, secaram as águas. Deus falou, desce lá na casa de uma viúva, da viúva de Sarepta. Ele desce lá e fala, Deus mandou. Em outras palavras, o cala pastor, né? Quando o irmão fala assim, Deus mandou, não tem nem o que se argumentar, né? Tem alguns irmãos que nos procuram e falam, Deus mandou ir para outro lugar. Vai com Deus, se Ele te mandou, glória a Deus. Você não tem o que falar, você vai falar contra Deus, né? Vocês me entenderam? E aí então vira para aquela mulher e fala, Deus mandou você me alimentar. E ela falou, eu só tenho um pouco de azeite e farinha, vou fazer um bolo e eu e meu filho vamos comer e morrer. Ele falou, faz como a minha palavra. Aquela mulher fez, o alimentou e falou, não vai acabar a farinha nem o azeite, não vai faltar azeite na botija e farinha na panela. Antes dele ir embora, o filho daquela mulher morre. Ela fala, eu estou te ajudando e você trouxe desgraça sobre a minha casa. Estou usando essa palavra que é desse jeito que a Bíblia fala. Não se sinta ofendido. E aí ele falou, não, calma. Onde está o menino? Ora com o menino ressuscita. Ele falou, então deixa eu ir embora. Olha, deixa eu te dizer, antes de Deus fazer algo através de nós, Deus faz algo em nós. Em nós. Eu vejo que Deus transiciona o tempo da vida de Elias. O pessoal da adoração pode vir e fala, Elias, chegou a hora do mundo te conhecer. Chegou a hora de eu manifestar a minha glória através de você. Imagina que Elias sai cantando aquela música, Vingança do Crente. Vocês conhecem, né? Qual que é a música Vingança do Crente? Aquela, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Brincadeira. Falou, agora vem. Qualquer dia a gente vai cantar ela no culto. Brincadeira. Vem cá. 3 anos e meio. Vem cá. De molho. Deus me esqueceu. Às vezes ele podia ter pensado isso. Olha, eu me lembro que teve um momento da minha vida que eu recebi um convite. E aí eu fiquei pensando assim, olha, para eu aceitar esse convite eu vou ter que dispor de uma grande soma de recursos. Eu acho que nesse momento não vai ser prudente da minha parte. E aí na hora que eu falei isso, eu respondi isso, eu estava no carro, eu senti o Espírito Santo me advertindo. Falou, por que você falou isso? Você não me consultou sabendo que se era o que eu tinha para você. Você está se baseando naquilo que você acha que deve ser feito, não no que eu acho que deve ser feito. Eu quero que você vá. E eu falei, não, mas o Senhor, Ele não é imprudente. Eu falei, mas se o Senhor está mandando, aceitei o convite. Depois de ter aceitado o convite, fui lá no caixa eletrônico sacar o dinheiro para participar daquilo que haviam me convidado. Quando eu
abra minha conta. Está lá justamente o valor que era necessário para aquilo. Eu falei, Deus. Ele falou, olha, não é na sua força, é na minha força. Não é no seu tempo, é no meu tempo. Você achou que você estava esquecido, você estava jogado. Mas deixa eu te dizer, por mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama e não se compadeça do fruto do seu ventre, eu jamais me esquecerei de ti. Eu te tenho guardado na palma das minhas mãos. Deixa eu te dizer, o mundo pode ter te esquecido, o mundo pode ter virado as costas para você, mas ele jamais se esquece de você. Pelo contrário, é ele quem te diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei, mas eu estarei com você durante todos os dias da sua vida. Pode ir, Elias. Elias chega diante dos profetas de Baal e falou, vamos fazer o seguinte, tragam 2 novilhos, vamos clamar ao Deus verdadeiro, vamos ver que Deus que responde. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Vocês podem começar. Os profetas de Baal ficam um dia inteiro clamando, nada, e Elias começa a zombar, fala, chama mais alto, às vezes seu Deus está dormindo, às vezes ele saiu de férias, grita. E o povo passa o dia inteiro e fala nada, agora é minha vez, traz o novilho. Falou, vamos fazer o seguinte, traz aqui as 12 pedras, vamos erigir um altar ao Senhor, vamos falar da promessa dele sobre o seu povo Israel. Eu estou debaixo da mesma aliança, da mesma promessa. Falou, agora vamos engrossar o caldo literalmente, molha o novilho, vamos fazer um rego d'água aqui, molha o novilho. Não está bom não, molha de novo. É difícil, é complicado, não tem como, não tem meios naturais de acontecer, é difícil demais, vou para molhar. Falou, Senhor, para que todos saibam que o Senhor é o Deus de Israel, que cai fogo do céu. E a Bíblia fala que naquela hora cai fogo do céu, lambe a água e consome todo o sacrifício. Elias fala, nenhum profeta vai permanecer aqui, que todos morram ao fio da espada. Cai o fogo do céu, mas a proposta não era só cair o fogo do céu, era fazer chover. Elias fala, Senhor, não me deixa na chapada. E ele vai orar, começa a orar. Ele fala para o servo dele, vai lá ver se você está enxergando alguma coisa. O servo volta e fala, não tem nada não. Ora de novo, fala, vai lá ver se está vendo alguma coisa, alguma nuvem, se vai chover, porque Deus mandou aqui, foi para trazer chuva do céu. Tem nada não. Vai de novo, 7 vezes. 7 vezes. Volta o servo de Elias, fala, eu estou vendo algo. Eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Elias fala, é pequeno? É do tamanho da mão do homem? Mas esse é o sinal que vai chover. Esse é o sinal que vai chover. Às vezes você olha para o seu grupo de conexão e fala, é pequeno, não se preocupe, é o sinal de que vai chover. Eu lembro quando foi a nossa primeira reunião, tinham 90 pessoas no quintal da casa dos meus sogros. Eu virava para o pastor dele e falava, pastor, é pequeno. Ele falou, não se preocupe, é pequeno, é o sinal de que vai chover. Hoje nós somos quase 400 irmãos se reunindo toda semana. Às vezes você olha para o extrato bancário e fala, é pequenininho, pastor, não tem quase nada. É pequeno, é o sinal, vai chover. Ele dá semente ao que semeia e pão como alimento. Às vezes as pessoas falam, o diagnóstico médico fala, é impossível, não tem cabimento. Nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos pela palavra de Deus. O Senhor vai fazer um milagre. Milagres vão acontecer. A Bíblia fala que Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós, e ele orou e choveu. Se ele era como eu e você, orou e choveu, quando nós abrimos nossas bocas, os céus vão se abrir e a chuva vai descer. A Escritura diz, a vida e a morte estão no poder da língua, e quem dela bem se utiliza vai comer do seu fruto. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu vou contar só uma história aqui e a gente já vai acabar. Olha aqui para mim. Domingo, como eu falei para vocês, vocês sabem, eu fui ministrar lá em São Paulo.
E aí depois da ministração eu fui jantar com o pessoal que me recebeu. E aí um casal que estava lá começou a me contar o testemunho deles. Eles falaram: pastor, um dia Deus falou ao nosso espírito que o nosso casamento seria uma fonte de bênçãos para milhares de pessoas, e nós nos agarramos a essa palavra. E aí eles prosseguiram falando: pastor, nosso casamento estava marcado para dezembro, só que ele não aconteceu em dezembro. E eu perguntei: por que ele não aconteceu em dezembro? E aí eles prosseguiram falando: pastor, nós tínhamos feito uma inscrição para participar de um programa do SBT, onde eles realizariam o casamento dos sonhos. E aí então, pouco tempo antes da data que nós havíamos marcado o nosso casamento, nós recebemos uma ligação da produção do programa. E aí fomos até o local marcado e tal, e eles falaram o seguinte: olha, vocês foram pré-selecionados para concorrer a um casamento dos sonhos. Só que todo o processo vai demorar mais ou menos uns 3 meses, e vai praticamente empatar com a data do casamento de vocês. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: que esse casamento só pode acontecer em 2020, da data do carnaval até a primeira quinzena de março. Ou seja, para vocês se candidatarem, em outras palavras, vocês têm que cancelar o casamento de vocês. Mas vocês precisam entender que não é certeza, a gente não pode garantir, vocês vão só concorrer. E aí esse casal foi para casa, e eles falaram assim: vamos orar. Estava tudo pago. Vamos orar para perceber o que Deus quer fazer. Depois deles terem orado, eles disseram o seguinte: nós vamos cancelar esse casamento que nós pagamos. Nós sentimos no Espírito que é para cancelar, vamos cancelar. O povo começou a falar: vocês estão loucos, piraram, surtaram, não existe certeza, o povo não vai reembolsar. Nós sentimos que é para cancelar. Eles cancelaram tudo. 2 semanas depois do casamento que eles haviam cancelado, o SBT liga, fala: olha, vocês vão participar da última etapa, podem vir aqui para o estúdio e tal. Aí a mulher estava me contando, falou: pastor, na noite que eu decidi esse negócio, eu fiquei orando e jejuando a noite inteira. Eu falei: e o fulano? Ele falou: ficou jogando videogame a noite inteira. Chegou o dia dessa suposta última etapa. Quando eles chegam lá no estúdio do SBT, o pessoal do SBT simula uma prova, e no final dela diz para eles: olha, eu preciso falar para vocês, vocês são os felizardos ganhadores do casamento dos sonhos. E ele: glória a Deus, aleluia. Só que vocês não foram contemplados com isso hoje. Desde o primeiro dia que vocês tiveram contato conosco, vocês já haviam ganhado o prêmio. E aí eles começaram a perguntar: como é que vai ser esse negócio? O que a gente tem direito? O que a gente tem que escolher? E eles falaram: vocês têm direito a R$1 milhão. Vocês podem escolher o casamento que vocês quiserem, que nós vamos pagar. Aí o povo do programa liga pro rapaz e fala: você quer que sua noiva entra de Ferrari ou de helicóptero? Ele falou: moço, minha noiva ia entrar a pé, se ela vai entrar de Ferrari ou de helicóptero, tanto faz. Você quer passar sua lua de mel nas Ilhas Fiji? Você quer passar em Bora Bora? Você quer passar em Cancún? Onde quer que você quer passar? Ele falou: rapaz, escolhe você. Deixa eu te dizer, se Deus fez um milagre na vida desse casal, se Deus é um Deus do impossível com todos esses homens de Deus, Ele pode fazer na vida, na sua vida, sobre a sua casa. Se você crê nisso, erga suas mãos ao céu.